Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série aqui no Indev Funciona. Eu sou o Doug e hoje a gente vai começar uma jornada que, sinceramente, estou muito empolgado para dividir com vocês. Nas próximas semanas a gente vai atravessar quase um século de história da inteligência artificial. Dos primeiros sonhos de Turing, passando pelos sistemas especialistas e pelo boom do Deep Learning, pela evolução do ChatGPT e até chegar nas loucuras que o futuro está apontando. É uma série feita para quem vive tecnologia, para quem trabalha com tecnologia e para quem sempre se perguntou: como é que a inteligência artificial chegou até aqui? Então, puxa uma cadeira, respira fundo e vem comigo, porque hoje damos o pontapé inicial. A centelha, Alan Turing e a ideia que mudou o mundo. Para começar essa história, a gente precisa voltar no tempo, precisamente em 1936, e falar do cara que basicamente inventou a computação moderna. É o Alan Turing. Turing fez uma pergunta bem simples, mas revolucionária. O que é computação? E a resposta foi tão simples e objetiva quanto a própria pergunta. Computação é qualquer coisa que você consegue descrever em passos lógicos. Grava isso. Ele propõe a máquina de Turing, um modelo teórico que diz: qualquer cálculo, qualquer processo, qualquer sequência de instruções que você consiga descrever passo a passo, uma máquina consegue executar. Imagina você escrevendo um algoritmo. Se a entrada é X, faça Y. Se chegou até aqui, passe para o próximo estágio. Repita até terminar. Turing percebeu que qualquer cálculo que você conseguisse descrever em passos, uma máquina conseguiria executar. Não é mágica, é lógica pura. E saca só, estamos falando de 1936. O panorama global não era muito dos favoráveis, e não existia nenhuma grande Big Tech como enxergamos hoje. Não existia AWS, não existia Docker, não existia computador eletrônico ainda. Mas a ideia de automatizar processos já estava ali. Eu gosto de pensar da seguinte forma, porque tudo que você usa hoje vem da ideia de Turing. O Python vem do Turing. O Docker vem do Turing. O Kubernetes vem do Turing. O ChatGPT também vem do Turing. É quase como o infra as code da computação, sabe? Descreve lógica de forma que uma máquina possa executar automaticamente. Então, sem Turing, não existia nem mesmo um kubectl-apply. Podemos pensar da seguinte forma. Estabelecendo esse marco principal, podemos avançar um pouquinho no tempo e falar sobre o primeiro neurônio artificial, precisamente em 1943. Nesse cenário entram uma dupla genial, Warren McCulloch e Walter Pitts. Esses caras criaram o primeiro modelo matemático de um neurônio artificial. Um pouco simples, não tão rebuscado, mas genial para aquele momento. Deixa eu explicar como que funcionava. O neurônio recebe entradas, os sinais. Vamos chamar de sinal 1, 0.8, sinal 2, 0.5, sinal 3, 0.2. O neurônio soma tudo. E com isso temos 1.5. Agora entra a parte interessante. Existe uma limiar. Vamos dizer que a limiar é 1.0. Se a soma passar de 1.0, o neurônio dispara. Output igual a 1. Se não passa, o neurônio não faz nada. É o output igual a 0. É bem simples, né? Mas quando você conecta bilhões de neurônios, aí nasce a inteligência. É tipo o primeiro se então automatizado da história.
aqui está o genial. Eles descreveram tudo isso matematicamente. Em 1943, sem computador, só no papel e na caneta. E saca que ninguém tinha GPU, não tinham TensorFlow, nem Deep Learning Framework, nenhum. Mas eles tinham ideia, e isso foi o suficiente. Podemos dizer que esse é o primeiro Hello World das redes neurais. Simples, mas a base de tudo que vem depois. O famoso teste de Turing. Agora vem uma das contribuições mais legais, na minha opinião, que Turing pôde criar. Em 1950, ele publica um artigo chamado Computing, Machinery and Intelligence. E nele faz uma pergunta que ninguém esperava. As máquinas podem pensar? Mas aqui está o genial. Ele, em vez de ficar filosofando por 500 páginas, ele propõe algo bem prático. Um teste. Turing basicamente diz assim: imagina que você está conversando com alguém atrás de uma cortina. Você faz perguntas. A pessoa responde. Você não consegue saber se é um humano ou uma máquina. Tanto faz qual é qual. Se você não conseguir diferenciar, então a máquina passou. Pronto. Fim de papo. Genial, né? Tipo, para de discutir filosofia. Vamos usar um bitmark. É por isso que eu digo, isso aqui é o primeiro bitmark de NLP da história, antes mesmo do NLP existir. O teste de Turing ainda é sofisticado e discutido até hoje. As pessoas ainda debatem se ChatGPT passou ou não no teste. Esse teste vive no popular comum de todos por ter sido usado em diversos filmes que abordam a temática sobre inteligência artificial. E também é uma forma bem simples para poder identificar a consciência de uma máquina. Vamos avançar no tempo. Agora vamos para 1956. Era um verão, na Dartmouth College. Imagina uma reunião com as maiores mentes daquela época. John McCarthy, Martin Minsky, Claude Shannon, entre outros, discutindo como fazer máquinas pensarem. Eles se juntaram por um verão inteiro, debateram, experimentaram e sonharam grande. E no fim, alguém levanta e diz: vamos chamar isso tudo de inteligência artificial. E nasceu o campo, oficialmente. John McCarthy, que depois cria o LSIP, a linguagem de programação da AI, marca esse momento como o início formal da inteligência artificial. Eles realmente acreditavam que em poucos anos teriam máquinas super inteligentes. E não é brincadeira, eles eram otimistas até demais. Spoiler, não deu certo dessa vez. Mas o que importa é que foi isso. Foi tipo o DevOps Day da AI. O evento em que tudo começou. O primeiro encontro de uma comunidade que existia só em ideias. Depois dessa conferência, a AI nunca mais foi a mesma. A comunidade já estava formada. Agora vamos falar aqui de um carinha do final dos anos 50. O Perceptron. Entra na cena Frank Rosenblatt. Esse cara criou o Perceptron, a primeira rede neural treinável da história. Sim, meus amigos. E aqui está a diferença crucial. O Perceptron não é só um modelo matemático. É algo que você pode treinar. Como que funciona? Você mostra exemplos para o Perceptron, ele faz uma previsão. Se errou, ele ajusta os passos e repete novamente. Você mostra mais exemplos, ele fica mais esperto. É iterativo, é e-learning, é genial. E olha a reação. O governo americano ficou tão impressionado que bancou a pesquisa achando que em poucos anos teríamos um cérebro eletrônico de verdade. Agora pensa comigo. Se o Perceptron fosse um container, ele seria um Scratch. Minúsculo, bem simples. Mas o importante é que, a cada novo deploy, ele aprende cada vez mais. Na primeira vez, ele vai errar bastante. Na 10ª execução, ele vai estar um pouco mais otimista. Lá para a 100ª, ele já conhece os padrões de cores. Essa é a diferença entre um programa comum e um programa inteligente. Um aprende, e o outro só executa por repetição. É por isso que até hoje milhões de redes neurais profundas são só perceptrons empilhados. Mesma ideia, escala diferente. Com isso, damos um salto para 1964 e conhecemos Elisa. Ah, Elisa, o primeiro chatbot da história, criado por Joseph Weizenbaum
em 1964. Como funcionava? Era uma ideia bem simples, na verdade. A Elisa usava regras de substituição, nada muito sofisticado. Se você dizia, ai, meu amigo é chato, a Elisa respondia, mas por que seu amigo é chato? Se você dizia, estou deprimido, Elisa respondia, sinto muito ouvir isso que está deprimido. Parecia empatia, mas era regex com esteroides. Mas aqui que está o curioso. A Elisa não entendia nada. Ela só substituía palavras, padronizando respostas. Era tudo isso, de forma bem simples, mas era eficiente. E até hoje impressiona a galera. O mais importante é que o próprio criador, o Joseph, ficou assustado com o apego que as pessoas tinham ao seu programa. Ele dizia, eu criei uma ilusão, e as pessoas acreditaram. Falavam coisas íntimas para o computador como se ele fosse um terapeuta. Aqui eu abro um parêntese sobre um filme muito importante para quem curte inteligência artificial. Um filme chamado Ela. Busca aí no teu navegador que tu vai entender o que eu estou falando. Várias pessoas da universidade choravam conversando com Elisa. Pessoas confiavam seus problemas pessoais a um programa que literalmente tinha 200 linhas de código. E saca só que o padrão se repete até hoje. Às vezes, o que parece inteligência é só um padrão bem executado. O ChatGPT ele não entende o mundo, ainda. Ela previne a próxima palavra baseada em padrões. Muito bem executado, mas um padrão. Isso é importante entender. A Elisa nos ensinou que a ilusão de inteligência é tão poderosa quanto a inteligência de verdade. Fazendo referências aqui a Game of Thrones, aqui chegamos no primeiro inverno da AI. Mas como toda boa história de tecnologia, vem o tombo. Vamos entender o que rolou. Número 1. O hype demais. No final dos anos 60, todo mundo achava que em 5 anos teríamos máquinas superinteligências. AI Human Level, por exemplo. Robôs fazendo tudo, futuro era hoje. Número 2. A realidade diferente. Os computadores eram lentos demais naquela época. As redes neurais não escalavam. Faltavam dados. Faltava poder computacional. E o hardware não conseguia acompanhar as ideias. De repente perceberam. Então eles pararam e pensaram, olha, essa sprint aqui, alguns cards vão ficar para trás. E não conseguiram entregar absolutamente tudo que tinham prometido. Tiveram as consequências. Os financiadores tiraram os investimentos. Pesquisadores foram para outras áreas. Universidades fecharam os laboratórios de AI e o campo virou um tabu. Isso aqui é o famoso inverno da AI. E isso durou alguns anos. É uma lição que a gente precisa explicar. Expectativa maior do que a realidade é igual a desânimo profundo. Esse padrão vai se repetir mais algumas vezes na história da AI. O boom, hype, expectativas irreais, inverno e o ressurgimento. É por isso que hoje, quando alguém diz inteligência artificial em 2025 ou a AI vai resolver tudo em até 2030, a gente aprende a ser cético. Porque a história nos ensinou que o hype demais é muito perigoso. Hoje vimos como as ideias, antes de qualquer tecnologia sofisticada, moldaram a AI como conhecemos hoje. Turing pensou, McCulloch e Pitts matematizaram, Rosenbaum treinou, Weizenbaum enganou e Macaulay renomeou. E depois disso, veio o inverno. Expectativas que não se realizaram, investimentos que foram cortados e um silêncio, uma grande página em branco. Mas aqui está o importante. As ideias não morreram. Elas ficaram quietinhas, esperando. Porque a ideia não precisa de hype para ser verdadeira. No próximo episódio a gente vai voltar aos anos 80 e 90, quando o inverno começou a derreter, quando as máquinas começaram a ganhar de humanos em xadrez. Sistemas especialistas dominavam o mundo real, quando a automação de verdade começou. Então fica ligado, que você já sabe. Entenderemos por que filmes como Exterminador do Futuro e Matrix ganharam tanto o imaginário popular. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que faz terapia completa com ChatGPT ou que não sabe passar um prompt e vive instigando uma inteligência artificial. Um abraço e até a próxima, pessoal!